Bom, então, hoje é dia 24. Eu já tenho um ritual aqui de mudar a data. Eu estou às voltas, né, com a coisa do rotacional, o Helmholtz, e tem uma passagem que é meio esquisita, né? Tem a fórmula do... você pega um F, vamos pensar assim, de R3 em R3, e aí você tem o Laplaciano de F, que é, vamos dizer, se você escrever aqui, se F for igual a F1, F2, F3, então o Laplaciano de F, na verdade, é Laplaciano de F1, Laplaciano de F2, Laplaciano de F3. E aí tem a fórmula que deixa eu ver, eu devia ter anotado, mas vamos dizer, o Laplaciano de F, se eu não me engano, é o gradiente da divergência de F menos o rotacional do rotacional de F. Você faz a conta, é mesmo e tal, mas eu queria dar um significado para isso, né? Bom, isso aqui seria você fazer a divergência do gradiente em cada uma das coordenadas. Mas eu comecei pensando assim, né? Você pensar, quer dizer, f' de x, pensado como uma transformação em A, fazer a parte simétrica, né? Mais a antissimétrica. E tem um negócio aqui que aqui aparece a metade do rotacional. Né? Aqui, vamos dizer, você pegar uma transformação T igual a 1/2 de T mais T estrela, mais 1/2 de T menos T estrela. E aí eu estava fazendo conta e tal. Aí, de repente, me ocorreu a seguinte decomposição. T é igual a T estrela mais T menos T estrela. É porque essa daqui é o dobro dessa. Aqui tem um rotacional. E aí, essa fórmula aqui sai mais... Entendeu? Porque se você fizer isso aqui, nessa decomposição, você pode fazer a divergência do gradiente de F em cada entrada, fazer a mesma coisa aqui, só que aí tem uma parte do rotacional que fica aqui. Na verdade, eu olhei e disse, se eu passar para cá, essa parte, é isso, né? Resta-se um pouco pensar isso, né? Quer dizer, na verdade, então ele vai pegar aqui o f' de x e pensar como um tensor. Quer dizer, porque o f você pode pensar como um forma ou dois forma, e aí ele associa a cada vetor ou a cada par de vetores um número, mas isso aqui associa a cada vetor ou, eventualmente, a cada par de vetores um vetor. Isso aparece, não sei se você já viu isso na dedução da equação de Euler, aparece com a pressão, porque a pressão, né, ela é um tensor, ela aparece como um número lá, né, um escalar, mas, de fato, né, porque isso aparece em mecânica dos fluidos, mas aparece também em sólidos, em corpos elásticos, tem o tensor das tensões de Cauchy, coisa assim, que vamos dizer, você tem uma parede
ela faz alguma força sobre a outra. E não necessariamente, né, a força que uma faz sobre a outra é na direção normal. O fato de pensar a pressão como algo que dá como resposta uma força normal, né? Porque a pressão você multiplica pelo elemento de área, então, e aí dá uma força. Quer dizer, é um tensor, né, de ordem 2, quer dizer, ela pega uma coisa bidimensional e associa a um vetor que é a força. Inclusive, né, tem uma hora, porque quando você faz, tem hora que você, vamos dizer, tem uma componente de força, quando você pega assim, fazer equação de Euler, né, você pega as forças agindo sobre um pedaço do fluido, e aí você tem a pressão. Então aqui você tem o bordo, né? E aí você tem a integral no bordo de B, de P, que é a pressão, vezes o vetor normal, ds. Isso aqui é vetor. E aí tem uma coisa assim, mas você pode aplicar o teorema da divergência aqui se você fizer assim, né? Isso daqui é P1, N1, ds, né? Vamos dizer, agora a escala pode botar assim, é 1 mais integral de P2, N2, ds é 2, mais integral P2 não, P é escalar, né? PN3. Aí você pode fazer o seguinte, você bota P00, escalar N, ds, agora virou uma integral de superfície. Você pode aplicar o teorema da divergência aqui. E a divergência disso, né, então isso daqui vai dar igual a integral sobre B de dρ P dρ x1 dv é 1. Né? Tá? Aqui você vai ter a mesma coisa. Aqui você vai ter integral sobre B, aí você tem 0 P0. Então aqui você vai ter dρ P, dρ x2 dv é 2, e aqui você vai ter integral de dρ P, dρ x3 dv é 3. Ou seja, você tem o gradiente da pressão. Entendeu? Então você transforma isso aqui no integral sobre B do gradiente de P dv. Né? E aí você pode incluir, porque aí você pode comparar com a força da gravidade que age sobre as partículas, isso aqui também. Quer dizer, na verdade, isso aqui estava oculto, né? Mas, quer dizer, na verdade, isso é um tensor que está te dando, você integra sobre a superfície e está te dando um vetor. Né? Então aqui seria mais ou menos pensar a mesma coisa. Quer dizer, nesse caso, o que eu fiz? Eu peguei o tensor, olhei cada componente e apliquei o teorema da divergência em cada uma. É sempre legal quando passa alguém assim. Imagina, você daqui a 20 anos, olha eu passando lá na aula. Então, a ideia aqui seria meio que fazer a mesma coisa, pensando, bom, cada componente eu posso aplicar a divergência. O fato é que então meio que eu tô às voltas com essa fórmula aqui, né? Laplaciano de f é igual a gradiente da divergência de f mais rotacional do rotacional, mais não, aqui é menos, se não me engano aqui é menos. Tá? Uma coisa assim,
que esconde algumas estrelas. Inclusive, hoje de manhã eu estava pensando, né, que em algumas situações o Laplaciano do Rod pode ter uma estrela a mais. Quer dizer, seria conveniente suprimir uma estrela. Porque, pensa só, você tem o potencial elétrico, até potencial gravitacional. Né? Você pega. Então, você deriva, isso aqui é uma função escalar. R3 em R. Então, a derivada exterior é o gradiente de U e é uma unforma. Né? O gradiente foi feito para... Você integra, né? Você tem aqui uma função aqui, se ela não é constante, né? U de B menos U de A é igual a integral sobre C do gradiente de U, integral de linha aqui. Então, o gradiente foi feito, né? Você tem uma função escalar, se ela não é constante, então ele não só mede o quanto ela deixa de ser constante, mas é algo que você integra para recuperar a variação da função. O rotacional, mesma coisa, tem uma integral de linha aqui, outra integral de linha aqui, elas deveriam ser iguais se o campo fosse conservativo. Se ele não é, você integra o rotacional na superfície, uma superfície que liga uma a outra, e ele devolve essa variação. Então, esse cara aqui é uma unforma, mas aí a gente estrela. A gente pega o estrela do gradiente de U e transforma numa duas forma. E aí você deriva isso daqui. E aí você pega a divergência do gradiente de U, é a derivada exterior. Agora, se me dá uma duas formas, eu posso... E isso me dá, né, a carga, ou a massa, que foi feita, né? Integral em ômega disso daqui, dV é igual a carga em ômega. Então, esse cara daqui, ele foi feito para ser integrado, ele não foi feito para voltar, entendeu? Porque uma função que você integra é uma transforma, ela não precisa estar bem definida em cada ponto. Aquela é uma densidade de carga. Então, você voltar isso para ser uma zero forma é uma forçação de barra. Que, é claro, permite você fazer muitas coisas legais, mas do ponto de vista físico aqui, e é o grande complicador. É por isso que, vamos dizer, eu digo que com a definição correta, você tem a Laplaciano de U igual a Rho, tem uma solução que é dada lá pela fórmula, sei lá de quem é aquela fórmula do Poisson, sei lá, dos caras lá, né, do Kelvin, não sei, de todos esses caras, só que ela não satisfaz as EDPs porque aquele, vamos dizer, aquele Laplaciano não foi feito com derivadas segundas, mas ele satisfaz o que tinha que satisfazer. Então, eu sinto que em algumas situações vamos dizer, tem uma estrela a mais, porque no Laplaciano do Rod, né, eu pegaria... Isso aqui, na verdade, tem não sei se aqui é o estrela menos um, acho que tipicamente é isso, né? Você derivou, estrelou, derivou, estrela menos um. Estrela menos um deriva meio... E aqui foi a forma que eu meio que entendi, ela pensa como estrela menos, porque ficou um rotacional subjúdice. É verdade que, vamos dizer, quando você pega isso aqui,
eu deveria pensar, bom, isso aqui, então, fiz o Laplaciano, moralmente, isso aqui é divergência. Porque aqui, esse cara aqui é o Laplaciano em cada coordenada. Então, divergência do gradiente, então isso aqui deveria ser uma transforma. Mas, ao mesmo tempo, esse daqui, peguei a divergência, estrelei para poder pegar o gradiente, então isso era uma zero forma, e aí isso aqui seria como uma um forma. Né? E esse daqui eu peguei o rotacional, virou uma dois forma, estrelei, virou uma um forma, peguei o rotacional, uma dois forma. Então, vamos dizer, qual vai ser a escolha aqui? Eu acho que pode depender do contexto. Pode ser que a física do problema, né, indique... Bom, mas o fato é que... porque eu fiquei olhando... Eu não me lembro mais. Está lá, vamos dizer... Estou lá nas 20 páginas finais do meu livro de análise vetorial clássica, e eu escrevi, eu botei sob forma de questão. E eu fiquei olhando em que condições aquela porcaria daquelas integrais que eu faço lá, aquilo vale. Né? Porque, de certa forma, o que eu fiz ali foi dizer, ó, esse cara daqui, eu não sei, mas eu faço esses dois, né? Então, sei lá, esse menos esse vai me dar aquele lá. Desde que isso... Claro, se tiver derivada segunda, eu sei, mas eu estou num contexto que não tem derivada segunda. Então fica tudo meio nebuloso. Então o que eu fiz aqui foi pensar assim, né? Pegar f' de x, que é a matriz jacobiana da f, isso daqui, então fiz f' de x transposta mais aqui f' de x menos f' de x transposta. E eu olhei para essa e para essa aqui. Eu estou ainda meio pensando se aqui não poderia ter uma estrela, se aqui também não deveria ter uma estrela e um sinal menos. Tem uma análise dimensional aí a ser feita que ficou meio duvidosa ainda para mim. Eu só tive essa ideia ontem de manhã e aí depois almocei, aí fiquei lá conversando os negócios com a minha mulher, depois fui embora e pronto, não deu. Mas eu tenho que digerir. Então, o que eu pensei é o seguinte, eu vou fazer a divergência disso daqui, pensando que eu tenho como se eu tivesse 3 campos de vetores, né? Então aqui, vamos dizer, eu faria, vamos dizer, eu pego um x aqui, pego uma bolota aqui, eu não vou muito me preocupar de se essa bolota... Deveria ser um bloco, mas vou botar bolota, não vai fazer muita diferença. Então, a ideia seria fazer a integral sobre o bordo de B de f' de x aplicado em NDS. Quer dizer, isso aqui é uma matriz, multiplico pelo vetor normal. Na verdade, é como se eu pegasse essa matriz e fizesse, vamos dizer, multiplicasse pelo ds vetor, e aí em cada coordenada eu estaria fazendo... Né? Então, quer dizer, na verdade, aqui eu tenho d-ROM F1, d-ROM X1, d-ROM F1, d-ROM X2, d-ROM F1, d-ROM X3, mesma coisa. Então, na verdade, eu vou pegar a divergência desse, a divergência desse, a divergência desse. Mas, quer dizer, é uma coisa, então, moralmente, eu vou ter aqui um vetor, mas é um vetor que não é para ter valor em cada ponto, ele é para ser integrado, para ter uma integral volumétrica e me produzir
alguma coisa. E aí, quer dizer, eu vou pegar isso e dividir pelo volume de B e passar o limite. E esse daqui vai ser igual a 1 sobre o volume de B de integral sobre o bordo de B B de ds, aliás, nds. Bom, isso aqui eu faço coordenada a coordenada e vale. Isso é divergência. Quer dizer, se f tiver segunda derivada, esses limites existem e eu sei calcular. E eles vão dar exatamente aqui o Laplaciano de f em x, né? Coordenada a coordenada. E esse negócio aqui vai dar o gradiente da divergência de f em x. E esse daqui, que é mais legal, né? Eu acho que aqui vai me dar menos, se não me engano, menos o rotacional do rotacional de f em x. Vai me dar a fórmula. E tem, vamos dizer, tem um significado aqui do rotacional, né? Que você está pegando uma parte antissimétrica da derivada, que se eu fizesse com a metade, daria metade do rotacional, que é o que costuma aparecer. É sempre um negócio assim, né? Você se conhece essa interpretação do rotacional? Quer dizer, você tem o campo de vetores, F, né? Aí você pega, está em R3, você pega uma curvinha qualquer não funciona, mas tem uma coisa, por exemplo, que é um conceito que eu não entendo bem, que é a circulação de f ao longo da curva, né? Que é integral sobre C. Porque isso, tipicamente, f aqui é o campo de velocidade. Vou botar V aqui, né? Então, V ds, quer dizer, uma coisa que é área por unidade de tempo. Né? Tem uma ideia de fluxo, tudo bem. Vai bater, né? Claro, se ser o bordo de alguém, vai ser rotacional de V e tal. Mas tem uma interpretação em termos de velocidade angular que você bota aqui uma curvinha, um círculo de centro em x, aí faz essa integral de linha e você pensa em termos de velocidade angular, porque em cada... Vamos dizer, aqui tem um raio... Vou botar raio Rzinho mesmo. Tem um raio Rzinho, e aí você tem cada... Vamos dizer, você pega a velocidade aqui nesse ponto, você diz, não, mas essa curva está sendo mantida rígida aqui, então só a componente normal vai ter o direito de atuar, e aí você, normal não, tangencial, né? Você divide essa componente tangencial pelo raio, você tem a velocidade angular. E aí você faz, então essa integral, se essa for a sua curva C, né? Isso daqui dá a velocidade angular, se você dividir isso aqui por 2πr, né? Aqui você tem, né, na verdade, você vai ter um V sobre R. Você vai, aqui, quer dizer, o V sobre R para ter a velocidade angular. Né? Aqui você tem
produto escalar. Então, isso aqui, dividido por 2πr, é a velocidade angular média, ao mesmo tempo, né, é um meio de 1 sobre πr2, integral sobre o bordo, se você chamar esse disco de D aqui, bordo de D, de VDS. Então, isso daqui é um meio da integral sobre D do rotacional de VDS. Então, está dizendo que o rotacional aqui ele te dá o dobro da velocidade angular média. Tem um meio aí que fica meio... Né? Ao mesmo tempo, talvez fizesse mais sentido fazer isso aqui. E dizer, não, vou pegar uma curvinha, vou pegar uma bolota, vou ver como é que esse cara faz essa bolota rodar. Quer dizer, aqui né, tá claro, né, que esse rotacional que aparece aqui, dependendo de como você botar o seu disquinho, ele vai rodar com uma velocidade angular diferente. Claro que se ele for normal ao rotacional, ele vai rodar com a velocidade máxima. Aqui, se você bota uma bolota, significa que tem uma competição entre as velocidades de rotação aí. Não sei exatamente ainda interpretar esse negócio, mas seria alguém de mecânica dos fluidos já deve ter pensado bem sobre esse bicho aí. Mas o fato é que, quer dizer, aqui tem uma ressignificação do rotacional como esse limite aqui, né? E agora, vamos dizer, ele já não é aqui, né, nessa maneira de pensar, todo mundo aqui é três formas. Porque todo mundo foi feito uma integral de superfície dividido pelo volume passado ao limite. E naquela calculeira lá do Helmholtz, o que a gente faz é dizer, não vou fazer isso, aí eu calculo esse. Claro, se esses dois limites existem, então esse aqui existe. O que significa que o cálculo é correto, desde que você redefina o rotacional assim. O que eu não sei, né, que, claro, você pode pensar tudo desde o começo. Isso aqui é como se fosse uma zero forma vetorial. O F você pode pensar como uma zero forma vetorial. Então, é uma função que a cada ponto associa um vetor. Então, ela tem um gradiente que é, vamos dizer, uma derivada exterior, que é a matriz jacobiana, que é a derivada mesmo, né, que é feita para ter integral de linha. Então, aqui não necessária, ela não precisa ser a aproximação linear em todas as direções, tudo bonitinho. Quer dizer, sim, será, mas vamos dizer, ela não precisa variar continuamente, ela pode ter falhas em pontos isolados, desde que eu consiga fazer a integral de linha. Aí eu pego esse negócio e estrelo. Então ela passa a ser um tensor bidimensional, que a cada par de vetores me devolve um vetor. E aí eu pego a divergência, que me dá isso aqui. De certa forma, estou fazendo a mesma coisa com esses dois negócios. O que significaria isso? Quer dizer, o meu F
ele é uma zero forma. Então, o que eu pegar entendeu? Quando eu pego o rotacional aqui, eu estou fazendo uma outra coisa, que é isso aqui, né? Quer dizer, eu estou pensando a F aqui como uma... teria que pensar como uma forma, para pegar o rotacional, para depois estrelar e tal. E aqui é meio o que eu estou fazendo, né? Porque esse cara daqui, moralmente, vamos dizer, coordenada a coordenada, aparece o rotacional. Eu não sei essa conta de cor, só fazendo. Né? Quer dizer, se a gente pegar isso aqui, botar aqui DROM F2, DROM X1, DROM F2, DROM X2, DROM F3, F2, DROM X3, DROM F3, DROM X1. Aí você vai ter aqui esse menos a transposta, né? Você vai ter 0, 0, 0, espero que o espaço dê. Né? Aí você vai ter DROM F1, DROM X2 menos DROM F2, DROM X1, DROM F1. DROM X1 vai ter menos esse. Aqui você vai ter DROM F2, DROM X3. E aí tem não sei se vocês já fizeram essa coisa, quer dizer, isso aqui, se você fizer, aqui tem esse zero aqui, né? Se você aplicar isso num vetor, né, é o mesmo que multiplicar vetorialmente pelo rotacional. Quer dizer, porque na hora que a gente faz a dedução do teorema de Stokes, o que aparece é exatamente esse cara daqui, né? Ele vai ser aplicado em, sei lá, DROM Phi, acho que é isso daqui. Né? Ele vai ser aplicado nesse cara daqui, né? Nesse cara daqui, e depois o resultado vai ser feito o produto escalar. Vamos dizer, vou botar aqui T1, né? Então você faz esse, e aí você tem uma forma simétrica, né? Porque essa matriz, não, antissimétrica, essa matriz assim. Então, na verdade, é legal isso, essa dedução do teorema de Stokes, porque não aparece o rotacional, aparece a forma bilinear antissimétrica, e aí você faz uma forçação de barra para transformar isso num vetor. Né? Quer dizer, isso daqui vira, né, o rotacional de F, acho que vetorial, acho que é isso, né? Acho que tem uma coisa... Eu acho que vem... Peraí. Tem um... Eu acho que vem ao contrário a ordem. Porque tá aqui...
Seria o rotacional, escalar, produto vetorial dos dois. Não, mas primeiro aparece assim, porque você pega isso daqui, porque o que acontece é o quê? Você olha, isso aqui é uma matriz, tem 9 coordenadas, mas na verdade só tem 3. Né? Então, vamos dizer, na hora que você faz a conta, vou fazer a conta aqui. Se você fizer isso daqui, V1, V2, V3. Então você vai ter D-ROM F1, D-ROM X2 menos D-ROM F2. Eu costumo botar ABC. Bom, deixa assim mesmo. D-ROM X1, V2 mais D-ROM F1, D-ROM X3 menos D-ROM F3, D-ROM X1, V3. Na primeira. Na segunda você tem essa daqui. D-ROM F2, D-ROM X1 menos D-ROM F1, D-ROM X2, V1 mais V3. E aqui você tem V1 mais aí você olha para isso e diz, caramba, isso é um produto vetorial. Isso é um produto vetorial. De quem, por quem? Bom, tem aqui V1, V2, V3, alguém vetorial esse cara. Então, esse daqui é o candidato a ser o primeiro, né? Aliás, não, contrário aqui, né? Esse daqui com o V2, então deveria ter aqui um D-ROM F2, D-ROM X1, não, D-ROM F1, D-ROM X2, menos D-ROM F2, D-ROM X1, não, é o contrário mesmo, né? Certo? E aqui, D-ROM F1, D-ROM X3 menos aí vamos ver com o V1 aqui, D-ROM F2, D-ROM X1 menos D-ROM F1, D-ROM X2, e aqui D-ROM F2 D-ROM X3 menos e aqui D-ROM F2, D-ROM X3. Então está com o sinal trocado. Legal. Quer dizer, esse daqui esse é o rotacional. Né? Tá todo, vamos dizer, isso aqui é o rotacional com o sinal trocado. Tá certo? Então, isso daqui seria, vamos dizer, seria como se fosse menos df vetorial v
E aí, depois, se você fizer isso daqui, escalar U, você pode, vamos dizer, manter esses caras daqui, trocar esse daqui, tutorial esse. Troco com o U, né, e isso vira rotacional de F, escalar U, vetorial V, né? Uma coisa assim, tá certo? É porque está trocando a ordem do determinante. Quer dizer, isso aqui é como se fosse o determinante U, rotacional, menos o rotacional V. Aí, se você trocar a ordem aqui... Tá? Mas então aparece, quer dizer, você faz uma pirueta para transformar no rotacional. Aqui, vamos dizer, aquela matriz que aparece nessa parte, foi a que eu apaguei, né? Na parte que eu apaguei do limite, aparecem os componentes do rotacional também. Então, quer dizer, tem alguma, vamos dizer, tem uma certa coerência. Quando a gente faz o rotacional, faz o teorema de Stokes, quer dizer, não sei se você viu essa dedução. Você não viu, você não estava aqui, você fez cálculo 3, mas não viu no cálculo 3 também? Não. É engraçado, vou fazer uma queixa pública. Eu escrevi um livro que foi baseado nesse curso de cálculo avançado 2 e que aos poucos foi transferindo para o cálculo 3. Só que os meus colegas não leram. Então, mas lá tem uma coisa que é, vamos dizer, que tem no Qur'an, né? Que é a dedução do teorema de Stokes, que é uma coisa assim, você pensa assim, ó, eu tenho aqui um ponto A, um ponto B, e tem um campo de vetores F. E, bom, se ele fosse conservativo, né, se eu fizesse uma curva C0 e uma curva C1, essas duas integrais seriam iguais. Então, eu quero, vamos dizer, fazer um experimento que seria tentar medir o quanto que essa integral de linha varia. Então, construo uma homotopia para cada S, eu tenho uma curva CS aqui, que vai trazer a curva C0 até a curva C1. Então, isso aqui, eu posso pensar assim, né? Eu faço aqui pego S, T, vamos dizer, as duas curvas aqui seriam dadas de AB, pode ser 0,1, 0,1 também, mas as duas de AB em R3 ou em ômega, né? Então, quer dizer, eu tenho C0, C1 do intervalo AB em ômega. E aí eu faço aqui 0,1. E aí, para cada valor de S, eu tenho uma curva que vai me construir uma superfície aqui, que vai ser φ, onde φ de ST vai ser igual a CS de T. Então, cada vez que eu fixo... E aí eu digo, bom, então eu vou medir a variação dessa integral de linha.
Então você faz I de S igual a integral sobre CS do campo F, integral de linha, que vai ser igual a integral de A até B de F de φ de ST escalar. Então, o vetor velocidade para cada CS é derivado em relação a T. Então, derrom φ. Aqui que é a troca, aquela troca de ordem, né? O derrom S vai aparecer depois, né? Derrom φ, derrom S de ST, TT. E aí, bom, isso, se o campo fosse conservativo, será uma função constante. Então, eu vou calcular a derivada. Então, faço I' de S. Aí, para fazer essa... Tem uma maneira de você fazer essa conta sem supor C2, que é o seguinte, eu posso... Porque o que eu vou fazer aqui, eu vou derivar dentro do sinal de integral. Então, eu preciso de segunda derivada de φ. Tá? E depois eu integro por partes e a segunda derivada desaparece. Mas eu posso... em dimensão maior fica mais difícil, mas nesse caso é simples. Eu posso fazer pela definição. Então eu boto derrom φ, derrom t de S mais HT, derrom φ, derrom t de ST, divido por H, integro por partes antes de passar o limite, e depois passar o limite, então eu não preciso de segunda derivada. Mas bom, fazendo dessa maneira fica mais simplesinha, né? Então vou fazer a integral de A até B, então derivo em relação a essa aqui da filinha de φ de ST. Não sei se a troca da ordem... Não vai aparecer a troca da ordem aqui, não. Porque aqui eu tenho que fazer derrom φ, derrom S de ST, escalar derrom φ, derrom T de ST, dt, mais... Agora eu derivo aqui, né? Isso aqui é um produto, né? Produto escalar. Então, derivada desse vezes esse, mas esse é a derivada desse. Integral de ATB de F de φ de ST, escalar derrom 2φ, derrom S, derrom T de ST, dt. E aí, essa parte aqui eu integro por partes. Então, essa parte daqui vai me dar F de φ de ST, derrom φ. Vou integrar por partes em T. Então, derrom φ, derrom S de ST, escalar. Escalar derrom φ, derrom S. Não, peraí, perdi uma... Ah, não, tá certo. Então, esse cara, quando eu derivo, me dá esse vezes esse, menos, aqui, F' de φ de ST, derrom φ, derrom T de ST, escalar derrom φ, derrom S de ST. Então, eu troco esse cara daqui por esse aqui. Esse aqui é de... Isso aqui em T igual a A e T igual a B. Só que... peguei por parte. Só que o problema é o seguinte, aqui em A, esse negócio não varia com S. Tá? Φ de SA, ó, aqui está nas minhas hipóteses, φ de SA igual sempre a A. E φ de SB igual sempre a B. Se em vez de fazer isso eu tivesse feito curvas fechadas, homotopia de curvas fechadas, aí eu teria igualdade em A e em B das duas coisas. Então, de qualquer maneira, esse cara daqui, tanto em A como em B, essa derivada em relação a S é zero. Então, esse cara daqui desaparece. E aí eu fico
com isso daqui, que é F' menos a transposta de F' em φ de D1, φ, D1. Então, isso aqui vai me dar igual a integral de A até B de F' menos F' transposta em φ de ST, D1 φ, D1 S, de ST, escalar, D1 φ, D1 T de ST, dt. Então, aqui, isso aqui é antissimétrico, então isso aqui é uma forma bilinear alternada. Então, o que aparece é uma forma bilinear alternada. E aí você diz, bom, mas então, se eu integrar agora de 0 a 1, vai me dar a integral aqui menos a integral aqui, que é a integral no bordo da superfície, igual a integral de 0 a 1 disso daqui, que aí eu reinterpreto isso aqui como, eu acho que eu errei o sinal lá, como né, isso daqui pode ser relido, acho que é certo, relido assim, como rotacional de F em φ de ST, escalar o produto vetorial de D-ROM φ, D-ROM S, vou botar só sem os ST aqui, dt, e aí vou ter a integral de A até B e a integral de 0 a 1 ds. E eu digo, poxa, isso aqui é o ds vetor, isso aqui é o campo, então eu estou calculando o fluxo desse campo aqui rotacional através dessa superfície. Mas se eu não fizesse essa conta assim, eu faria aqui, estou dizendo, olha, eu tenho aqui uma unforma que vamos dizer, a integral depende, a integral no bordo não é zero. E aí eu estou achando que a integral, vamos dizer, se eu pegar aqui a superfície S, integral sobre o bordo de S, de F, que é a minha unforma, está dando integral sobre S de df, que é essa 2 forma que está ali. Então, vamos dizer, o teorema de... Acho que o nome teorema de Stokes é porque, nesse caso, o teorema da divergência, isso não fica muito claro, né? Não aparece tão claramente assim. Aqui você tem uma coisa assim. Né? Então, também, moralmente, né, esse rotacional, essa 2 formas, pode ser obtido de alguma maneira integrando no bordo e dividindo pela área. Como dividir pela área é complicado, eu pego o bloquinho aqui, divido pela área do bloquinho e dá uma correção da 2 formas aplicada em alguém. De qualquer maneira, isso é para, vamos assim, meio que recordar que, moralmente, o rotacional, vamos dizer, nessa dedução aqui, o rotacional é uma integral de linha dividida por uma área. E agora ele reapareceu aqui como uma integral de superfície dividida por um volume. Então tem... isso também começa a remeter... Tem muito... o livro do Evans de medida, né, ele discute muito esse tipo de coisa, né, que vem do Federer, esqueci o nome dele agora, que estudar a ideia de medida nos objetos de diversas dimensões em Rn. Né? E, de alguma maneira, também remete ao Sobolev, né? Porque tipicamente, né, um Sobolev pensa tudo como
três formas. Você faz as derivadas parciais, tudo são funções integráveis, de quadrado integrável, de PS uma potência integrável, mas a ideia é que são coisas que não têm, vamos dizer, quando você pega um gradiente, você está com algo que pode falhar, mas em coisas de medida zero unidimensional, e não em coisas de medida zero tridimensional. E aí, de certa maneira, os Sobolevs recuperam isso ao dizer que, bom, se você tem um gradiente com alguma regularidade, então a sua função é um pouco mais regular. Mas quando você pega um gradiente, moralmente, ele já tinha que ter alguma regularidade a mais. Isso eu não sei exatamente se o Evans pensa, não ficou muito claro para mim se ele está pensando nessa. Eu esqueço o nome do parceiro dele, do coautor, peço desculpas, mas é que o Evans é mais famoso, então fica assim. Mas quer dizer, aqui também a gente está nessa. Toda vez que você estrela, e tem isso, né? Quando você estrela para cima, imagina, você tem um gradiente. Então, o gradiente ele não pode falhar, sem fazer uma integral de linha dele. Aí, quando você estrela, você passa a olhar para a integral de superfície. Então, o estrelou gradiente, agora, se tiver uma linha de descontinuidades, para a integral de superfície não muda nada, mas isso já não tinha, de certa forma, no gradiente. Então, quando você estrela, no princípio, você espera. Ele passa a ser uma dois formas, mas uma dois formas de um nível mais alto, né? Porque ela tem menos descontinuidade do que seria autorizado. Então, vamos dizer, isso deve ter consequências. Né? E aqui, em compensação, o contrário. Né? Quer dizer, quando você tem uma três forma, quando você estrela para baixo, ela agora tem que estar definida em cada ponto. Ela não era definida em cada ponto. Né? Então, também, quer dizer, quando você faz o Laplaciano de Rhodes, quando você foi lá, o Laplaciano moralmente é uma, vamos dizer, no caso mais simples R3, é uma três forma. Aí você volta para ele, para ser uma zero forma, você está impondo a ele mais continuidade. Então, quer dizer, isso meio que tem que estar no nosso radar. E aí, bom, fiquei nessa história aí. O fato é que a gente consegue, né, com essa. Fiquei com a pulga atrás da orelha foi o seguinte, né? Porque a gente está procurando, na verdade, a gente está construindo o campo elétrico, o campo magnético, e a gente construiu, quer dizer, na verdade, a gente está fazendo a lei de Ampère. Eu tinha vontade de ler o Ampère, porque eu lembro o Marcos Vinícius falando que porque a lei de Ampère vem da lei de Biot-Savart. E eu me lembro, Marcos Vinícius falando, não, o Ampère, quando ele viu o resultado do experimento, não sei se era do Biot-Savart, ele sabia matemática, e aí ele, pum, então, quer dizer,
O Ampère deve ter coisas a nos dizer, mas eu ainda não fiz esse esforço. Talvez eu, por saber francês, não sei se as obras do Ampère estão traduzidas para o inglês, para alguma outra coisa. Mas eu deveria fazer. Então, aqui a ideia é que você tem o I e você vai construir o H, e a ideia é que você quer que o rotacional do H seja I. Então, você começa com um potencial, né? 1 sobre x menos y, I. Aí você faz o rotacional disso daqui, vai dar justamente 1 sobre x menos y ao cubo I vetorial x menos y, que daria o gradiente desse, vetorial esse, mas como o gradiente desse, aqui é o gradiente em x, né, daria y menos x aqui, então, sei lá, é meio padrão fazer essa troca aí. E aí você define o H de x. Bom, tem um 1 sobre 4π. Bom, tem a velocidade da luz que foi omitida. Desculpas aos físicos. Mas é uma constante aqui que só atrapalha as nossas contas. Então, 1 sobre 4π. Deve ser um sacrilégio enorme isso que eu falei agora. Omitida a velocidade da luz. 1 sobre 4π, integral, vamos pensar assim em R3, né? Em R3, desse negócio aqui. Né? É ele mesmo? Acho que é ele mesmo, não sei se o sinal está certo. X menos y ao cubo, I, vetorial, tudo isso, dy. E bom, isso daqui, como esse cara for o rotacional desse daqui, isso daqui também, aqui acho que vale sem muito problema, né? Você pode fazer o rotacional desse cara daqui, né? Rotacional em x. Porque aqui você pode derivar dentro do sinal de integral. Aliás, é o exercício da página, sei lá, 91, alguma coisa do... Eu acho que foi quando eu cheguei aqui, se não me engano foi isso, quando eu cheguei aqui no final do livro, eu disse, caramba, eu tenho que fazer esse exercício, eu vou fazer ele lá atrás, onde ele aparecia. Só que agora a gente tem que calcular o rotacional desse negócio e aí não pode mais derivar. Então, a ideia, né, é pensar assim, H igual a rotacional de um certo I, que é essa integral aqui. Então, você quer fazer o rotacional de H, é rotacional do rotacional de I, que é, se não me engano, menos o gradiente da divergência de I, mais o laplaciano de I. Que, meio assim, o laplaciano desse I aqui, né, o I, né, o I de x
é igual a integral 1 sobre 4π, integral sobre R3, de 1 sobre x menos y, e acho que é menos, deve estar com o sinal trocado aqui, né? Deixa eu ver. Eu acho que aqui está com o sinal trocado, né? Menos. Eu acho que é esse aqui, né? Porque aqui é a divergência de o que vai dar o i é a divergência de menos o gradiente. Então, isso daqui, vamos dizer, o Laplaciano, dizer, essa parte daqui vai dar o i. A gente só tem que mostrar que isso é zero. Ao mostrar, e isso a gente pode fazer lá integrando no bordo, dividindo pelo volume. Só que no fim, então esse rotacional que a gente vai ter não é o nosso rotacional que a gente fazia uma integral de linha e dividia pela superfície. É um novo rotacional que você faz a integral de superfície e divide pelo volume. Então você tem que ter presente. Não, é porque naquela fórmula, na fórmula que eu fiz no começo, né, eu obtive isso, Laplaciano de f é igual a gradiente da divergência de f menos o rotacional do rotacional de f, né, mais integrando no bordo e tal. Tem umas estrelas aí, mas eu tenho que parar, fazer a análise dimensional, a álgebra e acertar os expoentes, menos 1 elevado a coisas aí. De certa forma, eu fiz mais ou menos a conta meio de cabeça, mas, quer dizer, se o rotacional... Porque no final das contas, você vai integrar aqui e dividir pelo volume, né? Se você integrar aqui, integrando, fazendo integral de linha, assim, né? Você deve ter em cada linha, uma coisa tipo, se você integrar na direção perpendicular, mas em cada linha, tipicamente, você vai ter a área vezes o rotacional aqui. De maneira que se você integrar depois o resultado, tem que ver os detalhes, mas se você integrar isso agora assim, para ter a integral de superfície, você teria a integral volumétrica do rotacional. Então, mais ou menos, fica mais ou menos na minha cabeça, faz sentido, né, que se o rotacional antigo existia, esse novo existe. Mas a recíproca, não necessariamente. Teria que... Claro que se as coisas forem C1, vai dar tudo certo. C1 não. Quer dizer, se o F for... se o F tiver segunda derivada, isso a gente sabe, porque é o teorema B. Né? Chamamos de teorema A, é o teorema fundamental. Porque eu fiz não sei se você chegou a estudar, fez no começo, chegou a olhar alguma coisa, ou você está vivendo de renda ainda? Hã? Não, porque eu dei uma definição de divergência, que é a definição matematicamente correta, que evidentemente foi feita pelos físicos, né? Que vamos dizer, a divergência do campo, você integra, faz a integral de superfície, integral sobre bordo de B de F ds, divide pelo volume de B,
passa o limite, isso é divergência de f. Tá? Você também não fez física, mas, mas os físicos, na sua modéstia, dizem, não, a divergência é lá, soma das derivadas parciais, não sei o quê, mas fisicamente a gente interpreta assim. Estou invertendo, não, matematicamente é assim. E quando o campo... Então, você usa essa definição e demonstra o teorema da divergência. Tá? Então, se você tiver esse bicho aqui, se você tiver uma região aqui, esse bicho tiver definido aqui dentro e for integrável, e o f for contínuo de alguma maneira, então a integral sobre o bordo de V de f ds é igual a integral sobre V da divergência de f, integral volumétrica. Mas essa definição aqui é uma definição difícil de calcular. Então, teorema B, se o f for diferenciável em x, então esse cara daqui é o dρm F1, dρm x1 mais dρm F2, dρm x2, mais dρm F3, dρm x3. Tem um pequeno detalhe aqui, esse cara daqui, esse aqui, o B está tendendo para o x, né? Então o x está aqui dentro. Ó, tem um pequeno detalhe que, vamos dizer, em vez de trabalhar com bola, trabalho com blocos, né, parametrizando alguma coisa, e tem um detalhe que o bloco não pode tender para o x de maneira que a área vezes o diâmetro dividido pelo volume tenda a infinito. Você não tem o direito de fazer uma coisinha assim, afinando aqui, né, uma coisa mais redondinha. Essa hipótese é importante, porque sem ela eu só vou garantir essa fórmula por caso C1, alguma coisa, vou precisar de mais alguma hipótese. Enquanto que com essa hipótese da bola, do negócio tender meio redondinho, basta que f seja diferenciável no ponto para esse limite disso aqui. Então essa é vamos dizer, essa fórmula vale também. Então aqui, na hora que eu fizer as contas que consistem em integrar no bordo e dividir pelo volume, eu estou fazendo coordenada a coordenada isso aqui. Então, se aqui eu já estou fazendo uma espécie de divergência de derivadas primeiras aqui. Então, se as derivadas segundas existirem, eu estou dentro dessa hipótese e isso vale. Então, é meio assim de se esperar que com alguma hipótese sobre o I, que vai ser o resultado final da coisa, mas alguma coisa a mais, que pode ser sobre o I ou sobre alguma coisa no meio, esse rotacional do rotacional que a gente está achando aqui coincida, porque eu impacto, você também, né? Eu fiquei lá, tá? Porque para calcular esse rotacional de H, né, eu teria que pegar o x aqui, pegar uma curvinha, integrar, dividir pela área e nada acontecia. Não sei se faltou. Porque nessa passagem aqui, né, para mostrar que esse daqui dá zero, tem um macetezinho, né, que é o fato de que... Porque quando você deriva... Porque isso daqui... Né, esse aqui é o rotacional desse cara. Então, relembrando aqui o macetezinho aqui. Né? Quer dizer, quando você faz o rotacional
x de 1 sobre x menos y. E esse i é i, agora aqui dentro ele é i de y. Então não depende de x. Mas se ele for rotacional, quer dizer, isso aqui vai dar 1 sobre x menos y ao cubo i de y vetorial x menos y, que é o gradiente desse vetorial, esse aqui. Mas, quando você faz isso daqui, né? E deriva em relação a y, aí você vai ter que ter esse cara mais 1 sobre x menos y, o rotacional de i. Isso, né? Só que isso aí. Só que na hora que você vai, ou qualquer outra coisa assim, mas a gente não vai calcular esse rotacional. Quando a gente transfere para cá, a gente tem que calcular esse pedaço daqui. Então, a gente, na verdade, vai ficar com a divergência do i. Então, aí você tem, nessa coisa aqui, é a divergência x do i. Do i que vai derivado aqui dentro. Né? Quando eu for calcular a divergência desse cara daqui, eu vou botar a divergência aqui dentro e eu vou ter que calcular a divergência desse cara daqui. Né? Então, a divergência x de 1 sobre x menos y e de y vai ser o gradiente desse escalar esse. Então, vai ser o gradiente x de 1 sobre x menos y escalar i de y. E não tem, porque esse cara daqui não tem derivada em relação a x. Mas se eu fizer a divergência y de 1 sobre x menos y, então vai ter isso daqui mais 1 sobre x menos y vezes a divergência y do i. E isso vai estar dentro do sinal de integral, que é uma integral em y. Então, eu ter uma divergência em relação a x aqui não me diz nada. Mas acontece que o meu i ele tem que ser o rotacional de h. Então, se ele é rotacional de alguém, né, a integral dele de superfície, para qualquer superfície fechada, é zero. Né? E, em particular, a divergência dele é zero. Então, quando eu faço essa divergência aqui, esse cara daqui é zero. Porque eu tenho que ter essa hipótese no i. Isso me permite usar essa divergência em x dentro do sinal de integral como se ela fosse a divergência em y. E aí eu posso usar o teorema da divergência e a história toda é mostrar que essa divergência aqui é zero. Isso, vamos dizer, isso exige, antes de mais nada, essa hipótese aqui para poder trocar a divergência em x para a divergência em y. Depois, vamos dizer, eu estou integrando uma divergência em R3. Então, estou integrando em R3, aí a ideia é que eu pego uma bolinha em torno do... Isso aqui vai ser um Z, mas em torno de alguém aqui, e uma bolotona lá longe. Essa parte daqui vai para zero, não vai dizer nada. E lá longe, eu preciso que essa integral... Quer dizer, porque aqui eu estou integrando uma divergência. Então, eu vou trocar por a integral aqui menos a integral aqui. Essa daqui vai para zero e essa daqui
eu tenho que botar uma hipótese de decaimento do I de y lá do infinito para garantir que essa integral aqui vai dar zero. Porque aí eu concluo que vamos dizer, a divergência do I grande, que é a integral da divergência do campinho lá, vai dar zero. Então não preciso nem calcular o gradiente dela. Ou, alternativamente, eu comecei a fazer essa conta na cabeça, mas acabei não fazendo. Né? Eu posso não fazer essa conta aqui assim, porque para achar que esse laplaciano aqui é I, eu tenho que fazer pela definição, eu tenho que fazer a integral de superfície e passar o limite. Então eu deveria fazer o mesmo aqui. E eu acredito que fique até mais bonitinho fazer isso. Isso vai nos dizer, quer dizer, o moral da história, né, é que a gente vai poder dizer o seguinte, né, que se eu pegar o X aqui, botar uma bolota em torno dele, né, então o limite, quando B tende a X, de 1 sobre o volume de B, integral sobre bordo de B, de HDS, é igual a I de X. É isso mesmo? Não, peraí. Não, peraí, aqui não é HDS, porque esse H está como campo aqui, né? Então, não é tão simples assim, porque esse campo H, né, ele pode ser, ele vem do seguinte, né? Eu pego essa I, 1 sobre x menos y, aí eu pego a derivada disso daqui, pego o estrela dela, a adjunta dela, e faço a integral de superfície. E essa adjunta dela é que vai me dar o H. Então, aqui não é isso, é que vai me dar lá vamos dizer, o rotacional do rotacional de H. Então, é uma coisa assim, se eu não me engano, vamos dizer, você fica com a integral sobre bordo de B, se eu não me engano, acho que é N vetorial. Vou chamar esse campo aqui de F. Se não me engano, é essa a fórmula, entendeu? Porque de onde vai sair isso, né? Porque o que eu obtive lá no começo da aula, né, foi que se eu fizesse eu tinha o campo, vamos dizer, esse cara daqui não foi ele que eu derivei, né? Eu peguei o I de x igual a integral 1 sobre 4π, integral em R3 de 1 sobre x menos y, I de y, dy. Aí o rotacional é o meu H.
Mas o que eu sei, né, é que se eu pegar o I, eu pego I' de x, escrevo I' de x como I' de x transposto mais I' de x menos I' de x transposto. E agora eu faço a integral sobre bordo de Bepsilon de x, digamos assim, integral sobre bordo, integral sobre bordo de Bepsilon de x, divido tudo pela medida de B. E aí esse cara daqui é que vai convergir para I de x. Só que esse cara daqui, né, é uma matriz 3x3, que eu estou... Tá certo? Essa integral aqui é integral sobre bordo de Bepsilon de I' de x menos I' de x transposto, multiplicado por n, aqui é de x, não de y, né? Por n de y, ds. Então, isso daqui não é o produto escalar do campo H por n. É, se eu não me engano, isso daqui, n vetorial, que o H é o rotacional de n vetorial H ds. Esse é o cara que a gente tem que integrar, entendeu? Quer dizer, quando você faz essa nova versão do rotacional, né, você pega o campo, você tem aqui o vetor normal, tem o seu campo F, aí você faz produto vetorial desses dois, dá alguma coisa tangente à superfície, que faz sentido, né? De alguma maneira você está pegando a componente tangente, integra na superfície, divide pelo volume, isso que vai dar o rotacional. Então você tem um campo de, pensa assim, você tem um campo de velocidade, você vai projetar ele sobre a superfície de uma certa maneira, mas você vai projetar fazendo o produto vetorial de n por ele. Então você já está pegando a componente, uma coisa que é normal a ele, você está pegando a projeção, o cara na superfície, que é tangente à superfície, mas é normal a ele. Claro, quanto mais normal a superfície, menor é esse negócio. Quando ele for tangente, então é ele rodado de 90 graus. Aí você vai integrar isso tudo. O ele rodado de 90 graus é bom, vamos dizer, uma coisa ser normal a ele, né, porque você está medindo o efeito dele na rotação. Então você vai representar isso por um vetor normal. A rigor, vamos dizer, não é um vetor, é um tensor, mas, entendeu? Quer dizer, a gente está acostumado a fazer vetorialmente coisas que são tensoriais. Então, vamos dizer, esse vetor normal está aí para representar um tensor. Aí você vai integrar tudo isso no bordo, dividir pelo volume, e isso vai dar o rotacional. Agora, alguém tem que explicar isso fisicamente para a gente. Vamos ver, a gente pode convocar o Fábio e o Luca.
e ameaçar eles, olha, senão eu vou lá na engenharia buscar um cara da mecânica dos fluidos. Se vocês não souberem, talvez o Hamid saiba. O Hamid também. O Hamid é engenheiro mecânico top, assim, ele fazia foguetes. Então, ele deve saber esse negócio também. Alguém vai ter que nos ensinar isso. Então, é porque eu já ia escrevendo assim uma integral mais simplesinha, quer dizer, então aqui o que a gente tem aqui é n, se não me engano é isso, n vetorial h ds. É fazer a conta com isso daqui. Ele faz isso multiplicado por n ds e aí reinterpreta. Então, na verdade, você vê que isso aqui é uma forma bilinear. Né? Isso aqui, na verdade, né, é uma ômega. Né? Isso aqui é a integral sobre o bordo de by de x, de uma forma bilinear, ômega de y, ds. Quer dizer, você pensa a forma bilinear em R3 como você pega, ela tem que ser aplicada em dois vetores. Então, tipicamente, o que a gente faz? A gente tem ômega de y, porque isso aqui vai ser, vamos dizer, pensa S parametrizada por uma φ. Então, aqui você tem dρ φ, dρ T1, dρ φ, dρ T2, e o ds é igual a dρ φ, dρ T1, vetorial dρ φ, dρ T2. A gente complica um bocado para botar vetor. Né? O Gibbs fez um... Que é engraçado, você tem, historicamente, você tem eu não sei o quanto se fazia isso antes do Hamilton, acho que não, porque o Hamilton, sabe a história do Hamilton? Tem um videozinho no meu canal, então vai lá e vê. Não vou dizer, mas basicamente o Hamilton estava tentando generalizar os complexos para a dimensão 3. E ele passou 10 anos e a porcaria das contas não fechava, era impossível. Até que um dia ele teve a ideia de dizer, não, ele chamava de trincas. Aí ele abriu mão das trincas e inventou os quaternions. Então ele deixou uma componente real e 3 componentes vetoriais. E é impressionante porque ele fez isso, ele estava passeando, caminhando ao lado de sua senhora, passando perto de uma ponte, aí ele teve a ideia, foi lá, escreveu no pilar da ponte, né, I2 igual a J2 igual a K2 igual a IJK igual a -1. E dali ele já foi direto na Academia de Ciências lá da Irlanda, e disse que no mês seguinte ele ia dar uma palestra sobre os quaternions. E na mesma noite, ou na noite seguinte, ele escreve uma carta para um amigo dele, já falando dos quaternions e tal, e dizendo, e se você multiplicar 2 vetores puros, que seria sem a componente escalar, aí você tem, o produto tem uma parte escalar, que ele chama de real, que é o que a gente considera, define, é menos o produto escalar, e tem uma componente vetorial, que é o produto vetorial, o que indica que, contrariamente ao que a gente poderia acreditar, não teve nada de geométrico na definição original do produto escalar e do produto vetorial. Mas ele dá a interpretação geométrica imediatamente. Era o Hamilton. Né? Hamilton era... Tá certo que vocês são X-Men, mas o Hamilton era o Hamilton. Sabe que ele, com 5 anos ele falava latim, grego, não sei o que e tal. Era assim, uma coisa. E aí, eu não tenho a história toda, né, mas já mais para o final do século XX, o Gibbs está popularizando os vetores. Então, essa
esse cálculo vetorial, eu descobri que eu peguei o curso tinha um curso chamado Cálculo Vetorial e Geometria Analítica. Esse cálculo vetorial não é álgebra vetorial, vamos fazer com derivadas e tal. Agora me disseram que não. Mas a palavra, a expressão cálculo vetorial, análise vetorial, é isso aqui assim, né? E o Gibbs é que meio que construiu essa interpretação. Tem um livro dele que foi escrito por um cara que tomou as notas, né? Mas, e aí depois tem o Élie Cartan, no começo do século XX, que faz a versão com formas diferenciais. Aí, vamos dizer, porque com vetores você não consegue generalizar. Mas, em resumo, quer dizer, aqui, né, isso daqui é uma forma bilinear alternada ômega. Né? Então, isso aqui seria como você fazer a integral de ômega de φ de T1, T2, aplicado em dρφ, dρT1, dρφ, dρT2, que seria multiplicar essa matriz por T1 e fazer... Você também pode reinterpretar dizendo, você pega essa matriz aqui, A, e aí você faz A de dρφ, dρT1, escalar, que foi meio como apareceu no nosso teorema de Stokes. E aí isso aqui é que aparece o rotacional na história. E, de qualquer maneira, vamos dizer, vetorialmente a gente escreve isso daqui como um vetor rotacional de I, escalar ds, ou escalar n ds. Aqui, na verdade, né, como são três coordenadas, né, aqui não, vamos dizer, aqui não cabe fazer rotacional de I, porque, na verdade, cada coordenada é um cara. Entendeu? Você pega essa matriz, você pega isso daqui por N1, N2, N3, e aí faz esse cara escalar N1, esse cara, esse escalar N, esse escalar N, esse escalar N. E aí aparecem, vamos dizer, nessa matriz antissimétrica, aqueles pedaços de rotacional em cada linha. Então, na hora que você faz a conta, se eu não me engano, dá isso daqui. Então, tenho muitas dúvidas, mas são novas dúvidas. Mas, pelo menos isso está com alguma cara de algo que pode ser generalizado. Aqui tem algo que... Hã? Não, porque a gente está pegando uma forma I, essa aqui, está criando alguma coisa, porque a gente tinha... Inicialmente a gente tinha ρ. Né? E aí a gente queria Laplaciano de U igual a ρ. Aí essa ρ, a gente criou um potencial ρ de x sobre x menos y, e aí pegou o gradiente disso, entendeu? Quer dizer, a gente fez a derivada, pegou essa zero forma, fez a derivada exterior, estrelou, fez a derivada exterior de novo e chegou a isso. Sendo que a primeira derivada a gente fez derivando mesmo, porque isso era derivável, vamos dizer assim. Né? Aqui era ρ, na verdade, aqui a gente pegou ρ de y, né?
Na verdade, o potencial era isso, né? Integral 1 sobre 4π. Né? Aí pega menos o gradiente disso, que você obtém derivando, esse negócio é derivável, C1. E aí você fica com uma coisa que você não pode derivar mais. Aí a gente faz a divergência integrando na superfície e dividindo pelo volume. E chega nisso daqui. Agora, a gente tinha o I de X e a gente quer a gente quer o rotacional de alguém. Quer dizer, na verdade, a gente quer o rotacional do rotacional de alguém igual aí. Aí a gente pega e cria quem? A mesma coisa, 1 sobre x menos y. Só que agora, em vez de pegar o gradiente, a gente pega o rotacional disso daqui. Mas, moralmente, é a mesma coisa. Se é uma zero forma, eu estou pegando a derivada exterior. Aqui é uma forma, eu estou pegando a derivada exterior. E isso está sendo feito... Né? Porque quando você faz a derivada exterior de qualquer coisa assim, né? Você tem aqui uma função escalar, 1 sobre x menos y, ômega de y. Então, a derivada exterior disso, em relação a x, vai ser a derivada de 1 sobre x menos y exterior ômega de y. Porque isso não tem derivada em x. Isso daqui é sempre o que? Menos que alguém que a gente sabe que se a gente integrar em R3, a gente vai achar o cara lá. Então, tem um padrão aqui que se repetiu. E como o Derram ele pega e define essa distância, eu só guardei isso, que ele foi definir, botou essa distância, e se não me engano, ele pegou 1 sobre a distância, alguma coisa assim. Então, eu acho que ele encontrou o caminho de fazer a versão geral disso. E provavelmente, como ele precisa, vamos dizer, como ele está fazendo com a definição de derivada exterior, que ele precisa das diferenciabilidades, no fim, ele está com a porcaria de uma EDP que ele tem que... Eu não sei, porque ele não desceu no Sobolev, tem que olhar se... Talvez ele tenha feito os Sobolevs ali mesmo. Bom, mas a gente tem que conseguir ler aquela porcaria, não é possível. Não. Entendeu? Então, está com uma cara de algo generalizável e tem essa visão que eu tive, né, de integra no bordo e divide, com um custo de mudar a definição da derivada exterior. Eu não sei, no fim, né, quais são as hipóteses de regularidade que vão dar certo, ou qual mas, de qualquer maneira, ele fez o quê? Ele passou para as distribuições, ele botou as correntes, que são distribuições, e resolveu, provavelmente resolveu no sentido das distribuições, e disse, agora, se você resolveu no sentido das distribuições, você não sabe nem se é função
do negócio que você tem. A vantagem que a gente tem é que o que a gente vai obter é uma função. Vamos dizer, então, vamos dizer, nós estamos num nível que a gente pode dizer, ó, fisicamente isso faz sentido, foda-se, não quero saber se é C2. Depois discutir a regularidade. Por isso que me deu alguma esperança, porque em princípio, né, seria isso. Né? Quer dizer, a ideia é que você vai definir eta de x, eta de x igual a integral disso. Bom, vamos torcer para dar em variedade e dar certo também. Mas seria uma coisa assim, 1 sobre 4π em R3, né? Mas 1 sobre sigma, ômega, a área da esfera unitária em Rn, sigma n, sei lá. Sei lá, vamos botar aqui sigma n, deve ser uma coisa assim. Né? Isso daqui deve ser isso daqui. E o que deve ser verdade é que se a gente pegar esse negócio, integrar no bordo de alguma coisa, dividir pelo volume, isso dê como resultado ômega. Quer dizer, não exatamente, né? Não exatamente integrar no bordo, mas fazer vamos dizer, trocar lá pelo Laplaciano menos divergência do não sei o quê. Então já tem algo que, tá certo? Formalmente, a fórmula deveria ser essa aqui. E a demonstração deveria ser a mesma de alguma forma. Então, a menos da interpretação do objeto que a gente vai ter no fim, mas que minimamente vai ser uma função. Minha ideia é assim, que vai ser uma função, quer dizer, isso aqui vai ser o nosso H, né, na história. E no fim, quer dizer, a gente quer pegar um campo, quer dizer, um campo e escrever como D de alguém, mais delta de alguém, mais uma harmônica. Bom, as harmônicas provavelmente não sejam um problema, porque o Laplaciano, com ou sem a última estrela ser zero, dá no mesmo. Pelo menos essa parte, assim. Né? Então...